E você falou que você conversa muito com os economistas e tudo mais, você faz uma análise top-down, então você deve estar bem atento aí com as condições econômicas e com as projeções, né, para o futuro, porque mais importante do que o que passou Sim. é o que está por vir aí. Como é que vocês estão vendo esse ano aí de 2023? E obviamente, né, vocês não devem tomar decisões olhando somente para o ano de 2023. O que esperar dos próximos anos aí para o Brasil? Legal. Então, assim, acho que trazendo uma visão mais otimista aqui, mas acho que o ponto é que a economia brasileira está bastante resiliente, né? Segue bastante resiliente. A gente viu que no ano passado, né, todo mundo esperava que o Brasil não ia crescer, ou ia ter recessão, e não teve, né? A economia cresceu bem, né? Se não me engano, mais de 2%. E para esse ano a gente espera uma desaceleração. E aí, por que a gente espera uma desaceleração? Por alguns motivos, né? Porque primeiro, vai ter um efeito dessa alta de juros, não tem como, né? O juros veio de 2% para quase 14%. Então demora até bater na Uhum, economia, mas a gente já está vendo, né, bater na economia, na questão do crédito, da inadimplência subindo, as próprias empresas PJ, né, pessoa jurídica com problemas, uhum, enfim. Então, isso vai gerar uma desaceleração natural na economia brasileira. E segundo, é o cenário externo, né? Ainda existe uma possibilidade de recessão, uma desaceleração mais forte nas economias desenvolvidas. Era um grande consenso, né? Todo mundo achava que começo desse ano vai ter uma grande recessão lá fora. Não teve, né? Pelo contrário, as economias lá fora uhum. também estão bastante resilientes, muito mais resilientes do que se imaginava, né? Mas em algum momento também lá fora vai bater essa alta de juros né, na desaceleração econômica por lá. Não tem como não acontecer. Né? O juro lá fora veio de negativo, de menos, né, menos zero, veio de menos um, menos Uhum. dois para 5%. É muita coisa, principalmente para uma economia americana ou até a economia europeia absorver. Então, essa desaceleração lá fora também vai pesar aqui no Brasil. Mas a gente não acredita num cenário de recessão no Brasil, nada disso. A gente acredita num crescimento do PIB próximo a 1% esse ano, talvez um pouquinho menos do que isso, 0,8, 0,7, algo nessa linha, mas ainda assim um crescimento. Então, no relativo a outros países, a gente continua vendo a economia brasileira como mais resiliente. É, também temos que levar em consideração o agro, né? Então, o agro brasileiro está indo para o quinto ano seguido de ano recorde de receita, recorde de safra, né, números excepcionais para o setor. Tá certo que as margens pioraram, né, para o agricultor, porque o preço de fertilizante subiu para caramba no passado, então Uhum. não foi aquela mesma rentabilidade, né, que ele teve em outras safras, mas do ponto de vista da economia, ainda é um setor que vai continuar contribuindo para a economia brasileira na nossa visão esse ano. Então, isso também ajuda a essa resiliência maior. Então, o cenário de commodities em alta ajuda bastante a economia brasileira, né? Legal. A China está reabrindo a economia por lá e a gente está vendo os preços de commodities reagindo por conta disso, né? Então, a gente pode ter mais um ano de preço de commodities no mundo em alta e isso ajuda bastante a economia brasileira por vários canais, né? O canal da exportação, enfim, que acaba vindo aí para a economia doméstica. Então, a gente acredita que a economia brasileira vai continuar surpreendendo no relativo em relação ao mundo. Agora, sim, a gente espera uma desaceleração, né, Legal. do PIB. Boa. Você comentou, né, ontem a gente estava conversando que o Brasil, relativamente a outros emergentes, também se destaca. Não porque a gente, nossa, tá maravilhoso, né? Porque os outros emergentes estão sofrendo bastante, né? A galera joga pra baixo. Uhum. Você vai na festa, você não é muito bonito, mas seus amigos são horríveis. É Você tá basicamente. cheio de analogia Tá hoje. cheio, Hoje né? eu tô bom. Hoje eu tô preciso, assim, cirúrgico. É. Só necessário. É o É... cleanest dirty shirt em inglês, né? Que é a camiseta suja mais limpinha. A gente é mais É. limpinho dentre os Sujo. Tipo sujos isso. que falam Se em eu inglês. olhar. Se E é um você. pouco isso mesmo. Assim, acho que o investidor global ele olha para o mundo e ele vê que, pô, assim, a China tem problemas, a Rússia não invisto mais lá, né? Uhum. Os investidores tiraram, não conseguem mais investir lá. Turquia. Turquia, sérios problemas. A América Latina toda tem problemas, né? Não só Argentina e Venezuela, mas pensar o Chile, Uhum. Colômbia, enfim, México tá começando a ter um problema sério agora em relação à eleição. eleição, exato. Então, o investidor global, quando ele pensa no mundo, ele pensa de forma relativa, não pensa de forma absoluta, né? Perfeito. A gente, como está no Brasil, a gente acaba sempre exacerbando muito o sentimento
doméstico achando, putz, tá tudo uma maravilha, tá tudo muito ruim, etc. Para o investidor global, ele olha relativo, né? Então ele olha e fala, pô, o Brasil tem exposição à China, tem bastante commodities, tem o agro que tá indo bem, tá barato, as empresas estão gerando caixa, estão pagando dividendo, estão desalavancadas, enfim. Então por isso que o investidor estrangeiro, nos últimos 12 meses, comprou mais de 100 bi de reais de bolsa brasileira, né? E continua comprando. Em janeiro entrou, se não me engano, quase 15 bi. Fevereiro já foi o primeiro mês de saída, né? Em vários meses. Saiu aí quase 2 bi da bolsa brasileira em fevereiro. E a gente está de olho nesse indicador. Porque, de fato, se o gringo virar a mão e começar a vender bolsa, de fato, isso pode fazer preço, pode pesar aí na bolsa brasileira. Então é algo que tem que ficar de olho. Mas muita gente pergunta, pô, era ano de eleição, por que o gringo tem comprado tanta bolsa brasileira? Por isso, né? Por essa questão relativa, e comparando a gente contra outros emergentes, né? E obviamente também pela questão das commodities e tudo isso. Porque a gente compara a gente com a Noruega, que é como a gente gostaria de ser, e o gringo compara a gente com a Turquia, que é como ele acha que a gente é. Exato.